seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço de comentário dos noticiários do ponto de vista de um cristão que usa a Bíblia para colocar luz sobre aquilo que está a acontecer à nossa volta. E obrigado por assistir. É interessante que a pandemia que temos vivido tem trazido ao vocabulário das pessoas, de um modo geral, uma série de expressões que eram de um ramo muito restrito da ciência. Nem sequer falamos de medicina geral. Falamos da ideia da saúde pública e da epidemiologia. E, por exemplo, algumas dessas expressões que eram muito específicas e usadas por muito pouca gente passou a ser vocabulário geral. Por exemplo, imunidade de grupo. Passou a ser um grande chavão. E hoje em dia as pessoas usam, se calhar, nem todos sabem o que estão a dizer, mas pelo menos passou a ser parte daquilo que é o nosso dicionário, o nosso vocabulário, digamos assim. Nós começamos a ouvir isto pela primeira vez logo no início da pandemia, quando houve decisões diferentes em relação a como lidar com as coisas. Então, por exemplo, em Portugal, nós caminhamos rapidamente para um confinamento e todas as pessoas ficaram em casa e o primeiro confinamento, você deve se lembrar, foi realmente confinamento. As pessoas realmente respeitaram, estava toda a gente assustada, as ruas estavam desertas, as avenidas das grandes cidades da Europa estavam desertas. Mas o Reino Unido optou por uma posição diferente. Entendeu? Se, de acordo com aquilo que era a orientação de epidemiologistas, de virologistas, que devia-se tentar atingir a imunidade de grupo. Isto era o quê? Chegar a 60% das pessoas com defesas. E propunha-se conseguir isto como? Através da infecção, ou seja, as pessoas que tinham mais suscetibilidade, os idosos e os doentes crónicos, deviam ficar restringidos, ou seja, deviam confinar. O resto da população, que era gente saudável, gente mais nova e que tinha boas condições para apanhar o vírus e lidar com ele, devia continuar a circular de forma normal. Para quê? O objetivo era impactar a população, grande parte das pessoas ter realmente a virose, a maioria não ia ter grandes problemas, alguns iam ter, ia-se atingir então um número de pessoas no país que já estava imunizado porque tinha tido um problema. E atingindo-se este valor, estimava-se 60%, nós iríamos conseguir chegar àquilo que era um objetivo. Qual é o objetivo da imunidade de grupo? É que há tanta gente protegida, no caso porque já tinha tido a infecção, que mesmo havendo um doente, ele já não tem para quem passar a doença. Porque este que está aqui, mas ele já teve, aquele outro também já teve, o outro também já teve, estão todos imunizados, eu tenho, mas não consigo passar a ninguém para que esta pessoa transmita a outros. Porquê que a situação não aconteceu? Porquê que não deu certo? Porque não foi a prova, ou seja, o teste desta teoria não funcionou? Não foi isso que aconteceu. A pressão política foi tão grande, a pressão externa foi tão grande, a Europa inteira confinada, que o Reino Unido não resistiu. E com o crescente dos números, a pressão popular fez com que o governo, mudasse a sua posição e acabasse adotando a posição que estava a ser usada no resto da Europa. Ou seja, a teoria, esta tese, ela não foi chumbada. Ela simplesmente não foi testada. Não houve ousadia para ir até ao fim testando. Mas a ideia continua no ar, ou seja, nós continuamos olhando para a imunidade de grupo como a grande solução. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde continua anunciando que a imunidade de grupo é o alvo. Quando nós chegarmos a ela, nós vamos poder voltar a alguma normalidade. Apenas foi definido que, havendo duas possibilidades ou dois meios de chegar à imunidade de grupo, apenas um é válido, legítimo. Ou seja, há dois meios possíveis. Um é através das pessoas infectadas, que ficam imunizadas. Outro é através da vacinação. E estabeleceu-se que é apenas a vacinação o meio legítimo para chegarmos à imunidade de grupo. Se isto tem a ver com dinheiro e indústria farmacêutica, a conclusão você pode tomar, é melhor que seja feito assim. Os valores que nós precisamos de população para chegar à imunidade de grupo são diferentes. Por exemplo, para o sarampo foi estabelecido 95% da população tem que estar vacinada para que o sarampo seja contido. Por exemplo, para a poliomielite seriam 80%. Acredita-se que para o SARS-CoV-2, para o Covid-19, entre 60% e 70% da população precisa estar imunizada, seja porque já teve contato com o vírus, seja porque está a ser vacinada. Há problemas, no entretanto, para esta questão. Sim, como tudo, não é? Para já, porque a medicina não é matemática. É que nós, por mais que tentemos, não somos ilhas. Nem as nossas famílias, nem as nossas comunidades, nem o nosso país. Nenhum país pode achar que sozinho chega à imunidade do grupo e ponto final. Nós estamos no mundo. E como é que é em relação à ligação com os outros países? Exemplo. Israel foi um dos países que mais rapidamente chegou ao número de pessoas vacinadas que
implica em imunidade de grupo. 70% da população israelita já foi vacinada. Neste momento, mais do que isto. Ótimo, então Israel está livre, pode ficar tranquilo. Atenção, Israel tem fronteiras a sul com o Egito. No Egito, apenas 1% da população foi vacinada. Ou os países bloqueiam completamente as suas fronteiras, ou então não há como manter esta imunidade de grupo. Daí que está a surgir esta ideia de haver uma espécie de passaporte em que as pessoas vão confirmar que estão imunes para poder então viajar. Há muito que se lhe diga a respeito desta questão, mas tem a ver com isto, porque esta é uma dificuldade que nós vamos ver. Por outro lado, também a nível nacional, nós temos dificuldade em relação à questão da imunidade de grupo porque há uma desigualdade clara naquilo que é o dar a vacina. Parte da desigualdade foi escolhida, vamos vacinar primeiro os mais idosos. Parte tem a ver com contatos. Tanta gente que já foi vacinada e que não faz parte de grupos de risco. Nem tem a idade para isto, nem pertence a uma classe, a um grupo de pessoas que está suficientemente doente. A verdade é que nós, a certa altura, por exemplo, em fevereiro, início de março, 10 países do mundo estavam a usar 75% das vacinas. Não é? A grande maioria das vacinas está a ser usada pelos países ricos. E parece que os países ricos esquecem que se os países pobres não forem vacinados, nós vamos continuar a lidar com a pandemia, vamos continuar a ter gente a chegar aqui trazendo de outros lados. E isto nos leva a outra questão que é problema para a imunidade de grupo: variantes. Esta vacina protege contra todas as variantes? Nós temos uma variante britânica, que é hoje a mais comum no nosso país. Está estabelecido já mais ou menos seguro que as vacinas protegem contra a variante britânica. Temos uma variante que vem de Manaus, no Brasil. Parece também que as vacinas protegem em relação a esta. Em relação à variante sul-africana, por exemplo, a Johnson & Johnson só dá 50% de proteção. E quanto à variante indiana, que é a mais recente e a mais assustadora aparentemente, nós ainda não temos nenhum dado a respeito da devida proteção que isto pode dar. A última questão é a duração da imunidade. Quanto tempo isto vai durar? Nós não sabemos. As pessoas ficam imunizadas 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vai ser preciso repetir a vacina no fim do ano? É possível. A verdade é que nós não podemos relaxar os outros cuidados. 2 exemplos claros. Israel e o Chile, países onde se conseguiu uma grande vacinação com relativa rapidez. Israel está a viver um tempo muito tranquilo em relação à infecção, o Chile está a viver grandes dificuldades. Porquê? Os israelitas são um povo bastante disciplinado e no Chile houve um grande relaxamento das circunstâncias e houve uma facilitação do espalhar, digamos, desta doença. Esta questão da imunidade de grupo faz-nos pensar na realidade da vida da Igreja. Nós poderíamos aplicar isto àquilo que chamaríamos a santificação de grupo, ou seja, o pecado também é altamente contagioso e infeccioso. E ele passa com muita facilidade, a não ser que aqueles para quem se está tentando transmitir estejam imunizados, ou seja, estejam a viver uma vida verdadeira e real de busca de santidade. Os crentes precisam compreender isto. A Igreja do Senhor Jesus, para poder crescer, depende de que a grande maioria dos membros da Igreja, dos crentes que fazem parte de uma comunidade, estejam a viver vidas coerentes com aquilo que é a sua fé. Estejam a viver vidas coerentes com aquilo que anunciam e dizem. Porque neste caso nós vamos ter um grupo suficientemente de pessoas que permite segurar ou proteger a santidade, digamos, a pureza daquilo que é a comunidade. Quando há um relaxamento deste cuidado, quando os crentes não têm a preocupação de viver cheios do Espírito Santo, que é a nossa grande vacina contra o pecado, o que acontece é que o inimigo vai tendo espaço dentro da vida da Igreja e o pecado rapidamente pode contaminar outras pessoas. A responsabilidade da imunidade de grupo no que diz respeito à pandemia é de cada um de nós. O cuidado que devemos ter e o respeitar este processo de vacinação. No que diz respeito à Igreja, é o cuidado individual de cada crente, de buscar o seu tempo com Deus, de saber que Ele é responsável por diante do Senhor estar a viver uma vida de crescente santificação, para que a comunidade possa ser esta luz, possa ser este sal que o Senhor disse que nós devíamos ser na terra, fazendo a diferença onde quer que nós estejamos.